Vamos falar um pouquinho sobre Action List, né, o componente Action List. Primeiramente, entrando aqui no mérito de uma action, né, o que é uma action? Muitas vezes numa aplicação, uma mesma função precisa ser acionada de diversos lugares diferentes, né? Por exemplo, cadastro de cliente, poderia haver um item do menu em um botão numa barra de ferramentas para acionar a mesma funcionalidade. Tá? Então tem lá cadastro de cliente, você tem um botãozinho lá com um ícone representando o cliente e você também tem um menu, né, cadastro e a opção cliente. Então você tem duas maneiras de acessar a opção do cadastro do cliente, tá? Duas formas de acessar a mesma funcionalidade. Na maioria das vezes nós resolvemos isso apenas configurando o evento onClick para apontar para o primeiro evento já implementado. Então você vai no botão, vai e coloca lá, chama o formulário do cliente. No menu você aponta para um clique desse botão, né? E isso aí resolve a situação, para você não ter que implementar duas vezes o mesmo método, né? As actions resolvem esse e outros problemas. Uma action é um componente não visual que representa um comando gerado pelo usuário. Permite configurar a interface de usuário relacionada ao comando em um lugar central, junto com o código necessário para executar o comando e também um código que pode controlar se o comando está disponível para o usuário ou não. Para trabalhar com o Ribbon, é uma boa prática utilizar actions, né? E o componente TActionList está localizado na paleta Standard e é através desse componente que nós utilizamos as actions, sejam actions padrões que já estão predefinidas, sejam actions utilizadas, né, desenvolvidas pelo programador, né, pelo desenvolvedor, tá? Não é obrigatório, no caso aí do Lazarus, utilizar actions com Ribbon, mas é uma boa prática fazer dessa forma, tá? Então nós vamos agora para uma pequena prática, né? Nós vamos abrir aqui o Lazarus e vamos ver como é que funciona aí esse componente ActionList, tá? Bom, então na paleta Standard aqui, ó, o último componente é o ActionList. Eu vou colocar esse componente aí, vou colocar um memo e vou colocar um menu, tá? Um main menu aí. Nesse main menu, nesse new item aí, eu vou colocar edit. Daí eu vou inserir, vou criar um submenu, vou chamar de copiar. E colar. Legal? Então eu estou criando aqui um editor de textos, né? Então o usuário aqui ele vai poder editar, copiar e colar, tá? O que é que tenho que implementar para fazer isso aí? Bom, eu teria que compreender qual é o código aqui que ao selecionar vai copiar os dados para a área de transferência e depois que vai permitir colar os dados da área de transferência, né? Com a Action List, eu não preciso me preocupar com isso. Olha, eu vou clicar duas vezes na Action List, vou clicar aqui no botão mais, nova ação, e eu vou pegar uma ação padrão. E olha só, eu tenho uma ação padrão aqui para Edit, para Search, para Help, Dialog, File, banco de dados, tá? No caso eu vou querer a cut, né, que é a cortar, não, vou querer a copy, que é a copiar, e vou querer a ação paste, que é a colar. Pronto, já coloquei essas duas ações aí, vou fechar então. E agora eu vou associar essas actions aos meus itens de menu, tá? Vou clicar aqui no main menu, ó, copiar. Qual é a action de copiar? Vai ser a action edit copy. Colar. Qual vai ser a action? A action edit paste. Fechei. Executei. Qual foi o código que eu escrevi? Nenhum, né? Quando ele executar a aplicação, veja só o que, é que vai acontecer.
Pronto. Edit, ó, nem o copiar e nem o colar estão disponíveis. Então ele já está controlando isso aí para mim, que é muito legal. Né? Imagina ter que implementar esse controle aí. Né? Eu teria que verificar se algum texto está selecionado, né, para não habilitar o copiar. E teria que verificar se existe alguma coisa na área de transferência para não habilitar o colar. Não precisei fazer nada disso, já é automático. Selecionei o texto, ele já habilitou o copiar. Copiei, ele já habilitou o colar. E o copiar continua habilitado porque eu tenho algo selecionado, né? Vou dar uns entras aqui, ó. Colar, colar. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V também. Ele já inseriu aqui os atalhos padrões. Ctrl C, Ctrl V. Muito bem. Essas foram duas actions aí predefinidas, né? Eu posso também criar aqui, ó, um outro item. Chamar aqui de mensagem, tá? E no lugar de implementar essa mensagem aqui, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou vir aqui em Action List. Daí agora eu vou inserir uma action minha mesmo, tá? Que é essa action 1. Eu vou chamar essa action aí de action mensagem, tá? E no caption dela aqui, vou colocar apenas mensagem. Daí no onExecute dessa action, eu vou fazer o seguinte: show message teste, tá? Não vou salvar, não precisa. O que é que eu faço agora? No meu menu aqui, ó, mensagem, em action, eu vou apontar para action mensagem, tá? E nesse botão aqui, em action, eu também vou apontar para action mensagem. Vou executar. Tá aí a mensagem teste. Se eu for no menu, tá aí também a mensagem teste. Legal? Então é importante, é interessante você saber como é que funciona esse componente ActionList, tá? E embora não seja obrigatório utilizá-lo com o ribbon, como nós vamos ver aqui no Lazarus, é uma boa prática, né? Fazer uso desse componente. Por isso que nós o apresentamos aqui.